presença estrangeira no mercado de trabalho brasileiro cresceu mais de 50% de 2011 a 2013, chegando a cerca de 120 mil trabalhadores formais. Como está a legislação brasileira em relação à Constituição e ao mundo atual? E a situação dos brasileiros fora do país? Direito de imigração. Esse é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o professor Áquila Mazinghi, do Centro Universitário Newton Paiva. Ele é professor de Direito Internacional, Direitos Humanos e Direito Constitucional da Universidade Newton Paiva, como eu já disse. É também advogado e mestre em Direito Internacional. Professor, obrigado por sua presença, é um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Nós teremos também os quadros Pensamento Universitário, em que estudantes, hoje da faculdade do Centro Universitário da UNA, Faculdade de Direito, me ajudarão a entrevistá-lo, e no terceiro bloco o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. Professor, o Brasil vive uma situação antagônica, de brasileiros que saem para fora do país em busca de oportunidades e também, por outro lado, recebe um aumento de estrangeiros atrás de trabalho. Quais são as razões disso? O Brasil, com exceção da época da ditadura militar, que houve um movimento mais para fora do que para dentro do Brasil, o Brasil sempre atraiu a presença de estrangeiros, de trabalhadores estrangeiros, em todos os momentos da história. O Brasil é composto, a malha social e antropológica brasileira é composta por estrangeiros, seja na época desde a escravidão, passando por movimentos migratórios de italianos, de japoneses, de poloneses, de árabes, de judeus. Então o Brasil sempre foi composto por essa malha antropológica. E o Brasil ele atrai porque é visto como um país, embora nós estejamos passando por uma crise econômica, mas é um país de determinada forma estável em relação aos países que atraem. Então, estabilidade política, se você refere? Estabilidade política e até mesmo estabilidade econômica. Comparado a países africanos, nós temos muitos imigrantes africanos, imigrantes da Ásia, imigrantes do Oriente Médio. Então, o Brasil, embora esteja passando por crises econômicas, o Brasil ainda atrai por uma certa estabilidade econômica e, sobretudo, pela estabilidade política, pela questão de sermos um país pacífico. A migração, professor, ela sempre tem uma motivação econômica ou pode ser também social, política? Eu gostaria de fazer até um esclarecimento, porque há uma diferença entre imigração e há uma diferença para refugiados. A imigração ela é sempre motivada por um motivo, por uma questão política, por uma questão econômica, eu quero mudar de país, melhorar a minha vida. Agora, a questão dos refugiados, o refugiado é sempre aquele que vem ao país fugindo de uma perseguição ou de uma ameaça de perseguição, que pode inclusive ser uma ameaça de morte por motivação política ou por motivação de orientação sexual, orientação política, orientação religiosa. Então, esse refugiado ele tem uma legislação específica, uma proteção específica, tanto do direito internacional quanto do direito doméstico. Tem mais a ver com direitos humanos, Tem mais a ver com direitos humanos. Do que imigração. Isso. A questão dos imigrantes também tem bastante a ver com direitos humanos. Por quê? Porque da mesma forma que a questão da escravidão, a nossa malha ela começa a ser formada na época da escravidão, que são pessoas que vieram para o Brasil sem quaisquer tipos de direitos. E muitas vezes a nossa orientação hoje, a população comum acha que o estrangeiro ele não tem qualquer direito, o imigrante. Ele tem vários direitos pela legislação internacional de que o Brasil é parte. Então não dá o mesmo valor, né? Não reconhece. Seria um preconceito? Seria xenofobia? Como é o nome que se dá isso? Eu diria que é uma xenofobia, mas não só por conta da população, quanto pela legislação. O Estatuto Estrangeiro, que é uma legislação de 1980, ele, no artigo 2º, por exemplo, ele trata o estrangeiro como um problema de segurança nacional. Ele não trata o estrangeiro... Ou seja, ele traz ameaça à estabilidade política. É o momento do comunismo, né? Essa é a Guerra Fria. Exatamente. O estrangeiro, mesmo aquele que já tem residência fixa aqui no Brasil, ele não pode ou ele não tem qualquer direito à participação política. Seja porque ele não tem direito a voto, ele não tem capacidade eleitoral ativa, não tem capacidade eleitoral passiva, ele não pode ser votado. E o Estatuto Estrangeiro estabelece especificamente que ele não pode participar de qualquer movimento político, mesmo que seja do seu próprio país. Ele não pode... Prevalece uma desconfiança, então. Exatamente. Ele não pode realizar comício, ele não pode realizar passeata. Então, nós vemos ultimamente que o Brasil
passou por essas duas manifestações aqui contra o governo e vários brasileiros se manifestaram fora do país. Se fosse o contrário, os estrangeiros aqui no país não podem fazer passeata, não podem fazer qualquer manifestação política. Um atraso nosso, né? Pois é. Mas, professor, qual que é a origem e o perfil desses migrantes que procuram o Brasil? Essa origem é bastante diversificada. O retrato atual desse imigrante que vem para o Brasil, ele vem, de certa forma, dividindo entre imigrantes e refugiados. Os refugiados vêm, sobretudo, ultimamente, o movimento da Primavera Árabe, então os países do norte da África, Tunísia, Líbia, Egito, o Brasil recebeu bastante influxo dessa população, por conta da pobreza e muita degradação dos direitos humanos. Então, questões atinentes à Gana, por exemplo. Gana tem, embora seja um país relativamente estável na África, mas só para efeitos de comparação, apenas 10% de todas as residências daquele país de Gana têm acesso a controle sanitário, né? Então, tem acesso à engenharia sanitária. Outros países incluem, hoje, principalmente por conta do movimento do Estado Islâmico no Oriente Médio e no Oriente Próximo, então refugiados do Iraque, refugiados da Síria, mas o Brasil também recebe, em termos de imigração, recebe países, muitos imigrantes da Ásia, muitos imigrantes da África e, sobretudo, hoje, o Brasil tem recebido, principalmente da União Europeia, vários profissionais altamente qualificados que, por conta da crise europeia e a crise econômica europeia, têm buscado outros centros e já chegam aqui com uma qualificação enorme. Além daqueles países vizinhos ao Brasil. Então, recebe muita imigração da Colômbia, da Bolívia. Aí é o Mercosul, né? Isso. Então, professor, vou fazer um intervalo. Gostaria que no próximo bloco o seu comentário seja o seguinte: o mundo tem movimento, como a gente só acabou de dizer aí. Isso. O Brasil está recebendo muitos estrangeiros? Mais do que deveria? Mais do que o mundo está recebendo? O resto do mundo? A gente volta em instantes. Só responde em seguida. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo o direito de migração. Nosso entrevistado é o professor de Direito Internacional, de Direitos Humanos e de Direito Constitucional da Universidade Newton Paiva, professor Átila Mazing. Nós estamos conversando então sobre as possibilidades de mudanças na legislação brasileira em relação ao direito de migração. Professor, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito desse movimento que está no mundo como um todo, desse fluxo, né, de pessoas procurando novas oportunidades por várias razões. O Brasil tem recebido mais estrangeiros do que a sua história e o resto do mundo também? Bom, existe um mito também em relação a essa superlotação do Brasil em relação aos estrangeiros. A gente vê bastante na imprensa e, sobretudo, hoje nas mídias sociais, pessoas que dizem que o Brasil está sendo superlotado de haitianos, de cubanos, de bolivianos, de colombianos, sobretudo a população da América Latina e América Central. Mas o que nós temos de dados do Ministério da Justiça é que o que compõe a população brasileira, apenas 0,7% de toda a população brasileira é composta por estrangeiros. Se nós compararmos com a Argentina, um país vizinho, 5% da população da Argentina é composta por estrangeiros. Já países de centro e mais desenvolvidos, entre 10% até 25% da população é composta por estrangeiros. Então, por mais que o Brasil tenha recebido, no ano passado, 5.208 estrangeiros, refugiados, me desculpem, ainda a nossa malha social, a nossa composição de população ainda é bastante reduzida em relação a estrangeiros. Então, é um mito dizer que o nosso país está sendo superpopulado por estrangeiros. Também é um mito dizer que os brasileiros também estão buscando mais oportunidades fora daqui? Bom, se nós compararmos os dados também do Ministério da Justiça em relação a esses últimos 2 anos, mais ou menos 8 milhões de brasileiros regressaram à nossa terra, voltaram do exterior, sobretudo por conta da crise
europeia e, no caso dos Estados Unidos, o recrudescimento e aumento da fiscalização em relação aos imigrantes irregulares. É até bom fazer um parêntese aqui, porque nós temos também... Nossa comunidade aqui. Exatamente, a gente usa uma terminologia errada que ela desumaniza a questão do imigrante. Muitas vezes a gente fala de imigrante ilegal. Imigrante ilegal é alguém que comete crime, ilegalidade tem a ver com crime. E aquela pessoa que adentra num país sem autorização formal daquele país, ele não é ilegal, ele é irregular. Então, a terminologia que a ONU tem recomendado se utilizar é imigrante irregular e não imigrante ilegal. Sobretudo na área do trabalho, a gente fala em imigrante indocumentado, é aquele que não possui documentos, mas nem por isso ele é ilegal. Vai tirar essa carga preconceituosa, né? De ilegalidade, de clandestinidade. Muito bem. Por que os haitianos estão liderando essa corrida? Os haitianos, sobretudo, porque se nós prestarmos atenção nos últimos 5 anos, em 5 e 10 anos, o Haiti, que é o país mais pobre das Américas, desde a ponta do Chile até a ponta do Canadá, é o país mais pobre das Américas. Além disso, o Haiti passou por 2 terremotos bastante graves que causaram um fluxo migratório não só para o Brasil, pessoas procurando alívio humanitário. E o Brasil também ele compôs e liderou a missão de paz da ONU naquele país. Então, de certa forma, o Brasil assumiu para si uma responsabilidade internacional com os haitianos, que têm ocupado, sobretudo, há 2 anos atrás, a cidade de Tabatinga, no Amazonas, e outras cidades no norte do país. Dizem até que os governadores de lá estão exportando esses haitianos para São Paulo. Exatamente. Isso em descumprimento não só à legislação internacional, quanto à própria legislação do SUS. A lei do SUS ela estabelece que o atendimento médico de emergência no Brasil ele é um atendimento universal. Que então, é o SUS, é o SUS, Sistema Único de Saúde. Exatamente. Então, as prefeituras e os governos estaduais não podem se furtar essa responsabilidade de atender os haitianos ou qualquer outra população estrangeira que esteja em solo brasileiro. Muito bem. Professor, vamos ampliar o nosso debate convidando os estudantes hoje da Faculdade de Direito da UNA. Por favor, a primeira pergunta, aqui de Belo Horizonte. Gostaria de saber a diferença entre deportação e extradição de estrangeiros para o ordenamento jurídico brasileiro. Bernardo, há uma diferença que é a seguinte: a deportação ela tem a ver com uma infração administrativa que esse estrangeiro comete no Brasil. Ou ele entrou de forma irregular, ou ele entrou de forma regular com visto de turista, por exemplo, e aqui permaneceu excedendo o seu tempo de turista, excedendo o seu visto de turista. Ou ele entra com visto específico, vamos citar de novo o visto de turista, e aqui começa a realizar qualquer forma de trabalho. Isso é vedado pela legislação brasileira. Então, quando ele comete essa infração administrativa, ele vai sofrer um processo de deportação. No caso da deportação, quando esse estrangeiro regular a sua situação fora do Brasil, ele pode retornar, né? Agora, a questão da extradição ela tem a ver com cometimento de crime, não cometimento de crime aqui no Brasil. Determinada pessoa comete um crime no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, em algum país da África, ele foge para o Brasil. E aqui no Brasil, esse país onde foi cometido o crime, ele pede para o Brasil a extradição dessa pessoa. Então, alguém cometeu o crime fora do Brasil, foge para o nosso território e o Brasil extradita. E o Brasil vive hoje uma situação dupla com a Itália, né? Exatamente. Teve o caso do César de Batista, que cometeu um crime lá e veio para cá, e o Pisolato, Henrique E agora Pisolato, o Brasil pede a extradição cometeu dele. o crime aqui e foi para lá. Né? Lembrando que no Estatuto Estrangeiro, que pode ser que seja alterado esse ano, o Estatuto Estrangeiro prevê uma série de requisitos para que haja extradição. O crime que ocorreu no exterior tem que ser tipificado como crime aqui no Brasil. Há de haver também um tratado internacional, um tratado bilateral entre esses 2 países, o que pede a extradição e o que extradita. Esse crime que ocorreu no exterior não pode ter sido motivado por não pode ter nenhuma motivação política. O Brasil não extradita também para países que têm pena de morte. O Brasil não extradita se não há um acordo também de redução da pena de prisão perpétua para o máximo de pena que há no Brasil, que são 30 anos. Então, existe uma série de requisitos estabelecidos pelo Estatuto Estrangeiro. Então, eu gostaria de saber sobre quais motivações legais que um estrangeiro pode ser expulso do país. A expulsão está sempre relacionada a um estrangeiro que está em solo brasileiro e pratica um ato contra a soberania nacional ou contra a segurança pública.
o Estatuto ele não define especificamente o que seria um ato contra a soberania nacional, contra a segurança pública. Mas são atos que atentem contra... podem ser atos que atentem contra a economia em geral, contra a política em geral, contra a segurança nacional em termos de cometimento de crimes de violência de alta monta, mas não existe uma especificação do Estatuto Estrangeiro do que seriam esses dois tipos específicos. O casamento celebrado no exterior possui validade no Brasil? Bom, tanto o casamento ou o divórcio ou qualquer pacto jurídico, qualquer negócio jurídico que aconteça no exterior, para que ele tenha validade no Brasil, ele tem que passar por um processo que nós chamamos de homologação no Superior Tribunal de Justiça. Antigamente, até 2004, essa homologação acontecia no Supremo Tribunal Federal. Depois da Emenda 45, Emenda Constitucional 45 de 2004, essa competência passou a ser do Superior Tribunal de Justiça. Então, esses processos e todos esses atos legais que acontecem, contratos que acontecem no exterior, tem que passar pelo Superior Tribunal de Justiça. Muito bem, professor, vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor respondesse para a gente aqui se é bom, se é ruim, os efeitos que essa migração tem para a economia do país. O senhor responde isso também e fala sobre os efeitos e as possibilidades de mudanças no Estatuto Estrangeiro que tramita na Câmara dos Deputados. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo o direito de imigração e a presença estrangeira no país. O nosso entrevistado é o professor Áquila Mazing, do Centro Universitário Newton Paiva. Ele é professor de Direito Internacional, Direitos Humanos e Direito Constitucional. Professor, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito dessa avaliação dos efeitos que a presença estrangeira traz para o Brasil, para a sua economia. São bons, positivos ou negativos? Bom, aquilo que a gente estava falando no primeiro bloco, né, no início da nossa conversa, que a história do Brasil foi construída em cima da questão dos estrangeiros. Sejam os primeiros fluxos migratórios de portugueses, italianos, poloneses, judeus, em uma certa época, né, anterior o fluxo de escravos, que são imigrantes, embora trazidos, né, de uma forma completamente desumana, violando toda sorte de noção que a gente tem de dignidade da pessoa humana, mas o Brasil foi forjado, a nossa história é forjada com a presença dos imigrantes. Então, toda a nossa história está permeada por isso. Eles são super importantes, eles agregam com valor cultural, com seu valor econômico, com seu valor de organização de sociedade. Foram os estrangeiros que sustentaram a economia do Brasil em determinados momentos bastante específicos da história. E a nossa população também, ela vai para fora, para outros países, né? Eles são imigrantes fora do Brasil. Uhum. Da mesma forma que esses imigrantes acrescentam aqui na economia nacional, a nossa população que vive fora do Brasil acrescenta para aquela população. Então, de uma certa forma também, mais uma vez, esse pensamento preconceituoso de que o imigrante ele só vem retirar da riqueza nacional, ele vem agregar, na verdade. E do ponto de vista econômico já vem pronto também, exatamente. Não tem que preparar a infância, a educação dele, né? E já vem com a mão de obra até disponível. Por exemplo, os imigrantes haitianos, eles já vêm pelo menos trilíngues, eles falam inglês, eles falam espanhol, e muitos deles falam francês também. Então, os imigrantes que vêm hoje da Europa fugindo da crise europeia, eles também vêm com formação já de graduação, de mestrado, de doutorado. Então, é uma qualificação muito boa que vem para o país. Por falar nisso, professor, a falta de regularização, os indocumentados, os que estão de maneiras ainda, digamos assim, de maneira ilegal, né? Não oficial, isso permite uma situação de trabalho, às vezes, escravo, trabalho degradante no Brasil. Existe uma fiscalização nesse sentido? Como é que você acha que isso pode ser? O Ministério Público do Trabalho ele é muito atuante nesse sentido, só que existem diversos entraves para que isso seja feito de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais abrangente. O Estatuto do Estrangeiro, que é essa legislação de 1980, como nós falamos, há um projeto de 2009 parado na Câmara que é para alteração desse estatuto. Novamente, ele vê o estrangeiro como uma ameaça à soberania nacional.
Esse estatuto ele provoca uma demora excessiva do Ministério da Justiça para a emissão dos RNS, que são os Registro Nacional do Estrangeiro. É um dos documentos. É um dos documentos. Esse imigrante ele não tem qualquer acesso ao sistema bancário porque ele precisa de um protocolo final, do registro final do RNE. Inclusive, é uma medida muito interessante que foi feita pela Defensoria Pública da União, em parceria com a cidade de São Paulo. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil aceitaram abrir a conta desses migrantes indocumentados, desde que eles tenham o protocolo do registro do início do processo na Polícia Federal, que se dá através do Ministério da Justiça, mas na Polícia Federal, para que isso aconteça. Por quê? Porque muitos desses imigrantes, eles vão juntando dinheiro em casa, porque não tem acesso ao sistema bancário. E acontece o que aconteceu no ano passado, que um boliviano, uma criança, foi assassinada numa casa de bolivianos porque ficaram sabendo que lá existe uma quantidade de dinheiro bastante considerável e invadiram essa casa. Então, eles não têm acesso ao sistema bancário, há uma demora injustificada na regularização. Muitas vezes a falta de endereço. A falta de endereço. E quando ao que você falou do trabalho forçado, muitos deles têm medo de procurar o Poder Judiciário justamente porque eles estão aqui numa situação irregular. Então, sofrem todo tipo de abuso. Só procuram o sistema judiciário quando há uma violação muito mais séria. Muito bem. Professor, eu gostaria de saber depois também sobre a avaliação que o senhor faz sobre essas mudanças que podem surgir com essa votação na Câmara dos Deputados sobre o Estatuto Estrangeiro. Mas antes eu gostaria que o senhor fizesse indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário, por favor. Bom, o livro que eu gostaria de recomendar é de uma procuradora do Ministério Público da União, e ela é professora também na Escola do Ministério Público da União, a Cristianes Baqueiro. A tese de doutorado dela foi o Estatuto do Estrangeiro em uma perspectiva dos direitos humanos, que é uma conversa bem parecida com o que a gente está tendo aqui. Ela analisou, se debruçou sobre o Estatuto do Estrangeiro e trouxe à luz as recomendações não só da Corte Interamericana de Direitos Humanos, quanto de todas as convenções da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, e de protocolos internacionais da Organização das Nações Unidas. Então, é uma releitura necessária para o Estatuto Estrangeiro. Inclusive, muitas dessas disposições vão ser analisadas agora, né, com essa votação do projeto de lei 5655 de 2009, que promete, está sendo prometido para ser votado esse ano, a alteração do Estatuto dos Estrangeiros. Ou seja, um estudo sobre a migração. Isso, uma boa indicação. Numa perspectiva dos direitos humanos. Esperamos que os deputados tenham conhecimento desse livro. Professor, então, que avanços o senhor acha que podemos ter com esse Estatuto do Estrangeiro, né, a ser votado pelos deputados, e que tipo de situação deve ser mudada aí? Bom, o que promete, o que as instituições de direitos humanos têm pedido e o que promete o Estatuto, primeiro é essa alteração de concepção do estrangeiro. O estrangeiro ele deixa de ser o estrangeiro ilegal, aquele que traz mal, traz prejuízo para o país. Outra promessa é agregar esse estrangeiro na malha social brasileira, seja com a expansão dos serviços públicos, né? Só para relembrar, o estrangeiro ele já tem automaticamente, sem a mudança no Estatuto, acesso à saúde, acesso à educação, mas a expansão dos serviços públicos que podem ser oferecidos ao estrangeiro. Uma outra coisa também que tem sido prometida e tem sido pedida pelas instituições de direitos humanos é a ampliação dos serviços da Defensoria Pública da União para esses estrangeiros, porque... Cidadania para eles. Cidadania. Né, e que as cidades que recebem o maior fluxo imigratório possam ter serviços especializados para esses estrangeiros. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, hoje já tem atendimento em inglês para estrangeiros que residem naquela cidade. Né? Isso não existe em outras capitais ainda. É um atendimento mais personalizado, mais humanizado. Muito bem. Eu conversei aqui com o professor Akla Mazing, que é do Centro Universitário Newton Paiva, professor de Direito Internacional, professor de Direitos Humanos e também de Direito Constitucional. E discutimos aí o direito da imigração e as possibilidades de mudanças do Estatuto do Estrangeiro, a presença estrangeira no Brasil. Professor, muito obrigado pela presença. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Obrigado. Nós que agradecemos e ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Espero a sua sugestão. Até a próxima.